A Bíblia tem vários tipos de lei. Tem leis civis, em Êxodo 21, 22, leis de saúde, que Deus diz o que você pode comer e o que você não pode comer, o que vai fazer mal para você e o que não vai fazer mal. Tem leis cerimoniais, que ditavam o sacrifício de cordeiros no templo. E o sacrifício de cordeiro era um símbolo de Jesus, que viria morrer na cruz por nós. E nós temos o que a gente chama de lei moral, a lei dos 10 mandamentos, que mostra o caráter de Deus. Logo, são imutáveis. E muito se diz que Jesus aboliu as leis na cruz. E isso é verdade. Nós temos que saber quais leis Jesus aboliu. Leis civis. Nós temos que continuar obedecendo leis civis. Se você for para Romanos 13, versículo 1, Paulo diz que nós temos que nos submeter às leis dos nossos países, assim como eles se submetiam às leis do país deles. Em Romanos 13, 1, Deus diz que nós temos que nos submeter a toda autoridade, porque toda autoridade foi instituída por ele. Em Levítico 11, lá fala dos alimentos que fazem mal para o homem, faziam naquela época e continuam fazendo mal até hoje. Você pode ler em Levítico 11. Então não tem como abolir isso aqui, porque o nosso organismo é o mesmo até hoje. E aqui as leis que regiam o sacrifício de animais no templo, e o sacrifício de cordeiros apontava para o sacrifício que Jesus faria na cruz por nós. Vamos estudar isso aqui. Essa lei também é conhecida como a lei de Moisés. E a lei dos 10 mandamentos, que é conhecida como lei moral. Vamos estudar essas duas leis. Há várias diferenças. A lei cerimonial foi escrita num livro, num rolo, por Moisés. A lei dos 10 mandamentos foi escrita em 2 tábuas de pedra. E aqui tem vários versos falando. Você pode dar um pause e ler a respeito dessas diversas leis. Vamos entender um pouco mais sobre a lei de Moisés, a lei cerimonial, escrita num livro, e a lei moral, escrita numa tábua de pedra. Vamos ver qual que foi abolida na cruz por Jesus. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O próprio Deus Pai escreveu as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Por que ele escreveu em pedras? Porque pedra na Bíblia é um símbolo de eternidade. Se ele tivesse escrito na areia, era um símbolo de que seria passageira. Deus escreve os nossos pecados na areia, mas ele escreve as suas leis em tábuas de pedra, porque os nossos pecados podem ser perdoados e passarem, mas a lei de Deus não passa. Então, quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Deus com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Entregou a Moisés. Vamos ver um pouquinho mais a respeito disso. Deuteronômio 10, versículo 4. Então, escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos. Então, de novo, ele está falando que foi Deus que escreveu. Que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Então, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, Deus mandou que colocasse as 2 tábuas dentro da Arca da Aliança, que é um símbolo do trono de Deus, porque elas são eternas, e ali estão até hoje, porque elas são eternas, como o Senhor me ordenou. Então, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, foi escrita pelo próprio Deus com seu dedo, e ele mandou que Moisés colocasse os 10 mandamentos, as 2 tábuas, dentro da Arca da Aliança, porque elas são eternas e elas ali estão até hoje. Agora vamos ver a lei cerimonial. Vamos ver a diferença. A lei cerimonial vai ser conhecida como lei de Moisés. Essa é a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Deuteronômio 31, 24. Aqui nós temos a lei de Moisés.
Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Então foi Moisés que acabado de escrever, foi Moisés que escreveu em um livro. Deu ordem aos levitas que levavam a arca do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, é a lei de Moisés, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor. Não foi colocado dentro, foi colocado ao lado, porque seria passageira. A lei dos 10 mandamentos é eterna, então ela foi colocada dentro. E é esse livro da lei de Moisés, essa é a lei de Moisés. Moisés acabado de escrever, foi Moisés que escreveu, e ele escreveu num livro. E aí colocou o livro ao lado da arca do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então a lei de Moisés, colocada do lado de fora da arca, era um escrito de dívida contra os judeus, escrito de dívida contra ti, por testemunha contra ti. Então, a lei dos 10 mandamentos é a lei de Deus. A lei de Moisés foi escrita em um livro pelo próprio Moisés e colocado do lado de fora da arca. A lei dos 10 mandamentos foi escrita pelo próprio Deus e colocada dentro da arca, porque ela é eterna. Então, o livro de Moisés, a lei de Moisés, é conhecida como... ela foi colocada do lado de fora da arca, ao lado da arca, por testemunha contra ti. Também chamado de escrito de dívida do povo. Vamos entender um pouco mais sobre a lei de Moisés. Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário, onde se sacrificavam os cordeiros, se rasga de cima a baixo, colocando fim ao sacrifício de cordeiros e todas as leis cerimoniais que regiam o sacrifício do cordeiro. Então, quando ele morre na cruz, o véu do santuário se rasga de cima a baixo e as leis cerimoniais acham seu cumprimento na morte de Jesus Cristo. Efésios 2:15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Ele aboliu na carne, morrendo na cruz, a lei dos mandamentos em forma de ordenança, as leis cerimoniais que ditavam o sacrifício de animais e as festas que eram ligadas ao sacrifício de animais. Quando Jesus morreu, aboliu na carne, na cruz, a lei do sacrifício de animais, dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. E os judeus sacrificavam no templo, mas agora qualquer pessoa que aceite o sacrifício de Jesus pode ser salvo. Por isso que ele fez a paz morrendo na cruz. Ele aboliu o sacrifício de animais, onde os judeus, que eram seu povo escolhido, eles sacrificavam animais, mas quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu o sacrifício de animais e agora trouxe a reconciliação em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. E agora qualquer pessoa que aceita o sacrifício de Jesus na cruz pode ser salvo. Vamos entender um pouco mais. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, o escrito de dívida que constava na lei, na forma de ordenanças, que eram as leis cerimoniais, foram encravadas na cruz, foram removidas. Então, as leis cerimoniais, quando Jesus morre na cruz, elas foram abolidas definitivamente. Essa é a lei de Moisés, que ditava os sacrifícios de animais, e quando Jesus morre na cruz, encravou aquela lei do sacrifício de animais na cruz.
e ela foi removida. Essa é a lei que foi cravada na cruz, abolida na carne de Jesus. Quando sua carne foi rasgada, o véu se rasgou no santuário, colocando fim aos sacrifícios de animais e todas as leis de Moisés que ditavam como deveria ser o sacrifício de animais, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus veio e morreu na cruz por nós. Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o véu, quando se rasgou, foi quando a carne de Jesus foi rasgada na cruz. E o véu que se rasgou era o véu que tinha no santuário, onde se sacrificava ovelhas. E quando Jesus morre, tem a sua carne rasgada, o véu se rasga de cima a baixo. E isso era um símbolo de que as leis cerimoniais encontraram o seu cumprimento na morte de Jesus na cruz. E elas não deveriam mais ser realizadas, que não se deveria mais sacrificar cordeiros. E todas as leis cerimoniais acharam seu cumprimento em Jesus Cristo na cruz. Então essa foi a lei que foi abolida na cruz, a lei das cerimônias de sacrifícios de animais, que era um símbolo de Jesus que viria e morreria na cruz por nós. A lei que foi abolida é a lei cerimonial. A lei moral foi colocada dentro da arca, porque a arca é um símbolo do trono de Deus e ela é eterna. A lei cerimonial foi escrita num livro e colocada do lado de fora da arca, porque ela acharia o seu cumprimento na morte de Jesus na cruz. As leis civis nós temos que seguir até hoje, as leis dos nossos países. E as leis de alimentação, o que fazia mal para o homem no passado, continua fazendo mal até hoje. Então, essa lei que foi cravada na cruz. A lei dos 10 mandamentos, ela continua em vigor, nós temos que obedecê-la, porque é a lei de Deus escrita pelo seu próprio dedo. Amém?